Começando o nosso linha de passe com a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense 2-0. O São Paulo agora de Roger Machado é líder do campeonato com 13 pontos. Vitor Birner, e segundo levantamento do nosso Felipe Silvani lá na redação, São Paulo líder do Brasileiro não acontecia desde 2022. Isso porque era a primeira rodada, né? Primeira rodada, então, né? Aí é aquela loteria, né? Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, William. Boa noite a vocês, o PAC, Jean Calçado e aos fãs do esporte. Vitória merecida, né? Vencendo o sistema de marcação da Chapecoense, que em algum momento no primeiro tempo até tentou sair para o jogo. E aí tentou para mim o destaque. Enquanto ficar essa loucura aqui pedir licença, ele foi convidado, entendeu? Com muita gentileza a emissora. Se eu fosse ele, eu até investigaria isso, que isso aí... Mas tem alguma coisa sobrenatural. Enquanto o mundo do jornalismo esportivo, as redes sociais ficarem, o Crespo. O técnico que falou em rebaixamento, que destruiu o ambiente, que não ganhou, que perdeu o time de segunda divisão na Copa do Brasil, que perdeu a Libertadores sem ganhar jogo, tomou 6 do Fluminense, definhou, fez um grande trabalho, continuarem falando sobre isso, eu sou obrigado a ficar falando também. É você por mim, que tá página falando virada. Do Crespo, porque eu acho assim, na boa... Assim, só no São Paulo isso passa. Qualquer outro clube, não havia nem discussão. Mas vamos seguir. Como assim? Nossa, a gente ficou falando do Felipe Luiz o tempo todo. E era não. Já que foi um bom trabalho. Não falo dizer que tudo isso gerou. Foi feito por um bom trabalho. Tudo bem. Eu não vou ficar aqui defendendo o Crespo até o fim dos dias, mas... Obrigado, Jean. Já começa a me ajudar. Justiça seja feita, até passar por se o São Paulo hoje é líder do Brasileiro, é muito por causa do Crespo também. É líder com 13 pontos, que 10 foram com o Crespo. Não vamos entrar na discussão Crespo, Rafinha, jogadores de novo. Não vamos evitar. Senão eu te falo, põe o Rafinha para dirigir o clube e tá tudo bem. Fez isso, mas tudo bem. Então, assim, o Crespo tem também parcela nessa liderança, evidentemente, até porque, como você mesmo disse, era uma obrigação a vitória hoje sobre a Chapecoense, mas acho que era uma obrigação que foi dificultada pelo contexto, né? Então, assim, o contexto, o gramado, que, para mim, eu sei que tem gente, acho que foi o Pascoal, não lembro quem falou que entende que o gramado... desse jeito, eu acho que sempre prejudica o time mais técnico, né? Eu acho que o time que tem mais qualidade, capacidade de jogar acaba prejudicado. Então, acho que assim, o gramado, acho que igualou um pouco as coisas no primeiro tempo, né? Quer dizer, permitiu que a Chapecoense levasse para o intervalo um resultado que talvez não fosse um resultado que ela levaria em condições normais. O próprio fato de jogar no Canindé e não no Morumbi e o clima todo que se criou pela saída do Crespo, porque acho que aquilo, de alguma maneira, gera um ambiente, gera um rumor, gera aquele temor do... E se não ganha da Chapecoense em casa depois que o Crespo foi embora? Mas acho que aí o São Paulo faz um grande segundo tempo, vence de maneira indiscutível, muito bem, cumpre o que era a sua obrigação e já começa. É um absurdo que a gente tenha que falar isso o tempo todo. Mas assim, cara... Tá falando de título? Não, futebol brasileiro... Não estou falando de título. Dar tranquilidade. Tranquilidade. É impressionante. Porque no futebol brasileiro a gente está sempre em busca de pontos, de vitórias... Alguns times de títulos mais do que outros, mas todo mundo busca tranquilidade o tempo todo. E por incrível que pareça, na sua primeira partida, até pelo favoritismo que o São Paulo já tinha e por todo o contexto que foi criado, o Roger precisava dessa vitória, não porque ele fosse ser atacado. Eu não acredito que a torcida, por mais que aparentemente não tenha aprovado a chegada do Roger, não acredito que apontaria o dedo para o Roger. Se as coisas começassem ou começarem em algum momento a andar num caminho equivocado, obviamente o dedo vai ser apontado, antes de ser apontado para o treinador, seria apontado para os dirigentes. Por isso que eu acho que a vitória de hoje, ela é muito importante, quer dizer, ela vai além dos 3 pontos que eram, obviamente, necessários, porque você está jogando com a Chapecoense em casa, que colocam o São Paulo na liderança isolada do campeonato, mas que, por incrível que pareça, já dá para falar... dão uma tranquilidade e abaixa um pouco essa fervura em torno do Crespo. A não ser que o Birner continue falando do Crespo todo o programa. Brincadeira com o Birner. Tem problema. Você pode. Zupa, acho que é bem isso, né? Porque assim, de novo, naquela coisa imediatista, se hoje não ganha da Chape... Sim. E fazendo principalmente aquela primeira metade de primeiro tempo, que não estava legal, o São Paulo não estava bem naquela primeira metade. Basicamente, o que aconteceu no final do jogo era isso.
talvez não em cima do Roger, mas a diretoria... Ah, tá vendo? Tava bem lá, cara, tava 10 pontos, não tinha perdido pra ninguém, tinha ganho do Flamengo, ganhou do Grêmio e tal, não sei o quê. Ninguém discordou que o timing da saída foi ruim. Não, perfeito. Até eu. Exato. Ok. Só o Rui Costa defendeu, né? Exatamente. E aí já ia vir toda essa discussão, toda essa pressão. Boa noite a todos. Diferentemente do Jean, eu acho que em caso de insucesso e quando ele chegar, porque inevitavelmente ele vai chegar, acho que os dedos serão apontados para o Roger antes da diretoria, porque treinador é o escudo ideal para diretores. Por mais que a responsabilidade maior seja de quem comanda... A decisão da troca é de quem comanda. Nessas horas, o dedo é apontado primeiro para o técnico. E acho que você tem razão, só uma coisinha, Zupa, mas acho que hoje não seria para o técnico. Hoje o que se discutiria seria a demissão do Crespo mais do que a contratação do Roger. Mas aumentaria a desconfiança que se tem em torno do Roger, que eu acho que é uma desconfiança justa e plausível. O que eu não concordo é com a proporção das críticas. Eu acho que se desconfie da sustentabilidade do trabalho do Roger a longo prazo. Eu acho que é normal, acho que é parte, inclusive, da carreira do Roger, mas a proporção dessas críticas é totalmente desmedida, a ponto de a gente ter visto o Roger praticamente pedir desculpas ao assumir o São Paulo. Quase isso. O São Paulo divulgou um vídeo antes da coletiva do Roger, de apresentação, com o Roger se dirigindo ao torcedor e falando, olha, eu sei que eu tenho que conquistar você. Ele quase pediu desculpa por estar ali. Por estar porque aqui. Isso é uma loucura, né? Mas, enfim, então dentro desse contexto a vitória foi importante. Acho que foi uma boa vitória. Acho que nas condições que o gramado estava, o São Paulo que tem, tirando o Caleri, um time extremamente técnico. O Caleri não é um centroavante técnico. É um bom centroavante, mas não é técnico. Acho que um time que conseguiu jogar com a bola no chão, ou com a bola no pé, na verdade, não no chão. Nesse tipo de gramado, acho que o São Paulo está de parabéns por ter conseguido extrair as qualidades dos seus jogadores em um gramado que não permitia isso tanto. O Lucas não conseguiu percorrer com a bola dominada porque não tinha como correr com a bola. Mas você vê a qualidade dos passes em elevação do Marcos Antônio nos 2 gols, né? O segundo gol, o passe também é dele para chegar do Luciano, que ajeita de cabeça para o Bobadilha. Bobadilha com muita liberdade para pisar a área, a gente vê aí jogado, Marcos Antônio, Luciano, Bobadilha para o gol do Caleri. Interessante. O Bobadilha foi passe mesmo, né? Foi passe, né? Para mim, claramente passe. E Danielzinho mais fixo como primeiro, Marcos Antônio, Bobadilha como segundo e terceiro, Lucas na ponta do losango, dupla de ataque. Eu acho que em termos de escalação e de utilização dos principais jogadores, não tem muito para onde correr. O Roger vai usar os jogadores que o Crespo estava usando, porque o elenco do São Paulo não permite muita margem. Os titulares são esses. O que pode mudar, como disse o Birner, é o comportamento de um ou outro. E eu vi o São Paulo buscando, a gente está vendo, muita aproximação, muito toque no espaço curto e utilizando os seus jogadores para isso. E isso privilegia Luciano, isso privilegia Marcos Antônio, isso privilegia o Caleri para além da definição das jogadas. Então acho que foi uma atuação bem boa do São Paulo. A Chapecoense não é dos mais fortes times do campeonato, muito pelo contrário. Mas, assim, fazendo uma rápida comparação, o Curitiba também não é, e a gente viu o que foi o jogo ontem em Itaquera. Então o São Paulo teve uma atuação bem boa para a estreia do Roger, e eu destaco Marcos Antônio, Bobadilha e Caleri como os 3 melhores em campo. É isso aí. Acho que é por aí, né, Calçade? Não tem muito o que mexer. O que a gente viu hoje na escalação, pelo menos em nomes, é aquilo. Não tem muito o que mexer, não tem um elenco tão vasto assim. Claro, tem o Enzo, que é para ser titular ele pode mexer nos zagueiros, pode escolher outros zagueiros. Talvez. Embora eu ache esses hoje os 2 melhores. Eu também. Exatamente. Acho que tem um 11 ali, é esse aí. Colocaria o Enzo e ponto. Isso. Bom, boa noite. Ele tem um probleminha, né? Que isso acho que o jogo mostrou. São as beiradas do campo, porque ele joga com o Lucas, Luciano e Caleri. Aí ou os laterais trabalhem bem, ou o São Paulo joga pelo meio. E o São Paulo jogou pelo meio. Porque é o seguinte, dependendo da situação, quando você usa os laterais para fazer isso, a profundidade, você tem que ter uma coordenação ali, porque senão o lateral, ele vai receber a bola e vai cruzar sempre do bico da grande área ali. Chegou ali, e às vezes falta um pouco de criação para chegar à linha de fundo. A linha de fundo cria situações muito boas, ou para a bola na pequena área, ou para a bola na marca do pênalti. Quer dizer, o jogador que chega ali, ele decide, e um time mais bem trabalhado, você não precisa nem levantar a cabeça. Você só toca, você sabe que vai ter alguém na marca do pênalti e vai ter jogador para empurrar na linha da pequena área. Isso São Paulo não teve. Então, esse é um problema. Porque as beiradas não é o Luciano,
não é o Lucas mais, o Caleri é a área, então corredor para lateral. Tem o Ferreirinha no banco, mas aí você vai tirar alguém aqui, como é que você cria um novo São Paulo? O Ferreira joga da esquerda para dentro. Então, isso é um problema. A correção no segundo tempo, ela é bem interessante. Para mim é coisa de vestiário. Ou é coisa que o jogador conversou com o outro, mas para mim é coisa do treinador. Que é o seguinte, você tem o Marcos Antônio numa coordenação do meio de campo que ele faz muito bem. E ele coloca 2 bolas para o Luciano, que passou o jogo no primeiro tempo, basicamente do lado direito. Ele coloca 2 bolas que estão ali entre o bico da pequena área e o bico da grande área. Quer dizer, uma zona intermediária. As 2 foram ali. Uma ele fez de cabeça, a outra ele deu prosseguimento, saiu o gol. Tocando pro Bobadilha. Em 2 bolas do mesmo jogador. Marcos Antônio para Luciano. A hora que você olhar o gol, quer dizer, livre, pum, procurou o Luciano. Passe é fantástico. Aí, gol. E você pega no mapa de movimentação do Luciano, ele tem 2 marcas, uma em cada bico da pequena área, e a maior está fora da grande área do lado direito, que é onde ele passou o jogo e as coisas não funcionaram. No segundo tempo, cara, é impressionante, né? Marcos Antônio. A hora que chegar o segundo, você vai ver que varia um pouco o posicionamento do Marcos Antônio, porque ele pode correr todo o meio de campo, né? De um lado para o outro. E mais um passe, Vamos lá. Agora. Aqui, mesmo lugar. E aí a jogada prossegue. O Luciano muito bem na jogada também. Então, cara, aí tem uma troca por dentro, porque é onde São Paulo joga, por dentro. Qual é o perigo disso? De você não ter muita atividade coordenada com os laterais. Você fica mais suscetível à marcação por alguns adversários. Aconteceu isso com o Corinthians. Ficou por dentro o tempo todo, não conseguiu jogar pelos lados e perdeu o jogo com Curitiba. São Paulo ganhou do Chapecoense na estreia do Roger. Eu acho que esse é o ponto principal para o São Paulino comemorar. Sim. A vitória veio, gera um pouco de confiança interna. Importante. E o Roger começa a entender as questões também que ele precisa trabalhar. E a gente falou do Caleri, né? Na redação. Sim. Impressionante, o cara ficou parado o tempo que ele ficou. 8 gols em 14 jogos. Ele ficou parado, cara. Você nunca sabe se vai voltar e como vai voltar. E curioso é que no começo do jogo, nos primeiros minutos, ele fez um movimento de corrida para a linha de fundo em que ele sai com a mão no posterior da coxa. Aí eu falei, putz, estourou, cara. Estourou. Nesse campo aí. E aí, nesse campo aí. E o Caleri não só fez gol, como participou da jogada. Fez gol. Participou da... Fez gol? Não fez gol, não. Hoje fez o segundo dele. Fez gol, participou de outras jogadas ofensivas dando opção, mas ele estava o tempo inteiro afundando, deslocando, mexendo com a linha de zaga do Curitiba, da Chapecoense. Para um time que aposta pela característica dos jogadores e muita movimentação e aproximação, ter um centroavante que gera muito espaço pela sua movimentação, que provoca, que está empurrando a linha defensiva do time adversário para trás o tempo inteiro, isso é muito interessante, é muito importante. Nem acho o Caleri um primor de centroavante, mas ele é um cara que se dedica de maneira absurda pelo time e eu acho que a força que ele tem casa muito bem com a parte técnica dos jogadores que o cercam no time. Inteligente. Eu acho um dos jogadores mais inteligentes que tem, porque ele consegue achar os espaços para receber a bola, ele sabe a força que tem, ele sabe usar o corpo, ele sabe os próprios limites técnicos, ele entende circunstâncias de jogo. Um cara de poucos toques na bola. É muito inteligente, ele não precisa de muitos toques na bola. Ou seja, ele é um líder em campo do São Paulo. Ele é um cara que, na hora que o jogo está difícil, joga a bola nele, além de ser uma representação do torcedor no gramado, no campo, né? Total, exatamente. Eu me lembro, acho que essa frase é do Dr. Marco Aurélio Cunha, que o Caleri é o Lugano do ataque, nesse sentido de representar a instituição e dois estrangeiros. A idolatria por ele vem muito disso, assim, da postura, do como ele trata o time, como ele se comporta, como ele lidera. E às vezes liderar não é nem a coisa de ficar gritando no ouvido dos outros ou orientando os outros. É uma simples postura que acaba, de alguma maneira, se espelhando na postura dos outros. Eu acho que sempre... assim, a grande qualidade do Caleri, mais do que o toca no Caleri que é gol, quer dizer, mais do que a coisa do artilheiro infalível, que eu nem acho que ele seja, é
o fato de que ele se comporta do jeito que ele se comporta dentro de campo. Ele é um exemplo. Eu acho que é o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria muito de ter no teu time, né? Quando a gente ontem ficava discutindo, sei lá, o Pedro, por exemplo, as questões... Cara, eu ia falar nisso, que eu pensei a questão tanto em falar técnica disso. versus... você não falou, né? Porque você Eu depois você veio porrada. pensei Mas um assim, monte. o que eu quero dizer é que assim, o Pedro é muito mais técnico, Isso, né? E eu acho que a maioria dos... Mais jogador. Incomparavelmente jogador. mais técnico. Acho que qualquer clube que tiver que escolher entre os dois vai escolher o Pedro, obviamente, porque a qualidade pô, do Pedro não lógico, se compara. lógico. Mas eu tô pegando como parâmetro porque, assim, Tô te entendendo justamente perfeitamente. pelo Calleri não ter a qualidade do Pedro e não chegar nem perto da qualidade do Pedro e ser tão querido, tão idolatrado pela torcida, você entende. Você entende. Quer dizer, isso acontece porque ele é o que é. E é curioso, uma e ele questão não de é um cara, personalidade. e ele não é um cara de média alta de gols. Assim, temporadas absurdas, com um número de gol absurdo comparado ao número de jogos. Acho que o Calleri teve uma vez no São Paulo, lá em 2016, no máximo em 2022 ou 2023, mas ele não é um cara de média de gols muito alta. Se pegar a última temporada, ele teve lesão, mas mesmo antes da lesão, os números do André Silva, por exemplo, de gols por jogos, ou gols por minutos Era maior, jogados, era era um pouco maior. Então, ele não é um cara, um goleador abundante, um cara, mas ele é um cara que entrega em momentos importantes e ele gera essa percepção de um goleador nato, pela postura, pela característica, mais do que pelos números absolutos em si. E eu acho que ele tem com o Lucas, o Luciano também tem isso, né? O trio, né? É o time da vida deles. Sim. O Calleri, o time da vida dele é o São Paulo. Ele, primeira passagem. E o All Boys, respeitosamente, onde começou o time do avô, mas o time de jogar é o São Paulo. É o São Mas a Paulo. relevância. né? O Lucas. Esportivo. tudo bem, O lugar dele é jogar O aqui. Lucas teve uma vida internacional maior do que o Calleri, não dá nem para comparar. Mas também ele tem essa ligação. E o Luciano também. O Luciano... Você hoje passou o canhoteiro na artilharia. eu acho que o Luciano se assemelha, não no estilo, mas eu digo na forma na intensidade, comportar, na de maneira de se entrega, comportar, ao Calleri, assim, que são caras que estão o tempo todo ali buscando, com fome, não são geniais, mas às vezes você tem o gênio sonolento e